Carlos, né, depois de 2 semanas, dar uma freada, né? Que está ainda no embalo, depois de 2 semanas, de dar uma parada, mas que bom que você veio estar aqui com a gente. A gente entendeu também que o tempo mudou muito rápido, né? Parecia que ia chover, esfriou de uma hora para outra. Mas que bom, que Deus abençoe você por você estar aqui, vindo aprender um pouco mais da Palavra de Deus, dar continuidade a esse tema, que é um tema muito importante, que é falar sobre o Espírito Santo. E... Pai do Senhor, tudo bem? E nós vamos, para começar, depois eu vou fazer um breve resumo, mas para começar você pode abrir já lá na página 53, que é o capítulo 3 já, né? A obra é a natureza do Espírito Santo. Página 53. Nós vamos ler aqui primeiro a capa dele, né? O conteúdo do capítulo. Lucas, pode ler para nós? O conteúdo do capítulo e após o estudo. Definição, conteúdo do capítulo, definição, a natureza do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e nomes do Espírito Santo. Após o estudo desse capítulo, você será capaz de conhecer a descrição bíblica acerca da natureza do Espírito de Deus, entender o ensino bíblico e teológico sobre a condição divina do Espírito Santo e compreender a pessoalidade e transcendência do Espírito Santo. Bem. E aqui a definição. A irmã Maria, então, pode ler para nós, por favor? Ao considerarmos a obra do Espírito Santo, precisamos lembrar que todas as pessoas da Trindade são ativas na vida de cada indivíduo, de maneira particular e pessoal. Alguns dizem que Deus Pai operou na criação, Deus Filho operou na redenção e Deus Espírito Santo opera na salvação. Isto não é verdade, pois em cada manifestação das obras de Deus, a Trindade mostra-se ativa. O Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada ato. Por conseguinte, o Espírito Santo é aquele que ativa e leva a término os atos iniciados. Sendo assim, podemos destacar a obra do Espírito Santo da seguinte maneira. Ok, aqui, obrigado, irmão. Tá. Nós já estamos indo então, para o capítulo 3, né? Falar um pouco sobre, hoje mais a natureza, a divindade, nomes do Espírito Santo. E acredito que é importante, depois de 2 semanas, a gente fazer um pequeno resumo do que nós vimos até aqui. Até porque eu também vi alguns irmãos novos, né? Como que é o nome? Fugiu. O Rude, né? É a primeira aula, né? Das que eu estou aqui. Com você, sim. Né? Então, os outros, o irmão também? Primeira aula. Primeira aula com o meu irmão. Ademar. Ah, é irmão Ademar, né? Sim. A tua caixa tá lá, irmão Ademar, faz 6 meses já. Falei pra ele, vem na teologia que tem que te dar essa caixa aí, porque hoje não se combinamos, né? Sim. Pegou uma caixa dele pro retiro, irmão. Também que o irmão é paciente, né? Depois veio essa pandemia e tudo aí. Que Deus abençoe, irmão Ademar, pela presença aí também. Já vendeu a caixa. Já vendi, já. Tem que comprar outra nova agora. Que Deus abençoe a eles, né? E os demais já vieram, né? O Everton já veio pelo menos em uma aula também, todos já vieram. Mas para a gente fazer um pequeno resumo, né? Para a gente se enquadrar onde que nós estamos aqui, tá? Nós estamos falando sobre a pneumatologia, né? Que é o estudo sobre o Espírito Santo, entendendo um pouco mais, né, quem é o Espírito Santo, qual o papel dele na Trindade, entendendo também, né, que a Trindade, então, é Pai, né, Filho e Espírito Santo. Depois, se vocês quiserem escrever o resumo que eu vou fazer, pode fazer, tá? Entendendo aqui a Trindade, né, que é um conceito assim bem abstrato para nós entendermos, mas que são 3 pessoas em uma única pessoa, um único Deus, que é o Deus que nós servimos. Estamos estudando então hoje a pessoa do Espírito Santo. Por que pessoa? Porque ele realmente é uma pessoa. Hoje na aula de hoje tem uma parte que fala só sobre isso. Só como nós já falamos lá no início, também falo no início sobre isso, e eu entendo que é um papel importante. Primeiro você entender isso, né? Primeiro você tem que entender que ele é uma pessoa. Depois vai ficar mais claro que o restante que a gente estudou, tá? Então depois a gente vai dar uma revisada também, mas um resumo aqui, né? Uma pessoa é alguém que tem sentimento, né? Sentimento. É alguém que tem volição, ou seja, vontade. E é alguém que tem inteligência.
inteligência. Então não... Pode ser? Ô, tá, pode ser. Eu tava sentindo falta de vocês aí. A irmã Maria já tava triste ali, ó. Ah, tô sozinha aqui entre os varões. Os varões aqui. Tô fazendo um resumo, tocar tá? o sino aí, ó, Os irmãos ali. votação maior número de alunos dos últimos Tu viu aí, ó? tempos, viu? É verdade. Depois temos que tirar uma foto para incentivar o povo a Não, continuar não pode vindo. tirar foto, Deus nunca pode não ficar aí não. Ah, pode Olha ser, tá na sem malha. máscara, Não, bota mas dá. máscara aqui, dá sem máscara. Ah, todo mundo de máscara. Distância, Só o Sérgio ali, o Sérgio. É a máscara do Sérgio. Sérgio, é uma Miriam que vem ali, né? Uma Miriam sem máscara direto, é uma figura. Mas voltando aqui, né? O Espírito Santo então é uma pessoa. Então, é uma pessoa, pessoal, ela não é determinada pelo corpo físico. O corpo físico é apenas a morada do Espírito, a morada da alma. Mas a pessoa é determinada por alguém que tenha sentimento, que tenha volição, que tenha inteligência. Inclusive na aula 1 nós falamos sobre isso. Eu citei para vocês alguns versículos, né, que mostram que o Espírito Santo tem sentimento, tem ciúme, né, tem vontades, que ele tem vontade quando ele manda separar algumas pessoas para a obra, quando ele escolhe para qual pessoa ele vai dar um dom específico. Então, ou seja, ele tem decisões, ele tem a vontade e ele tem inteligência, né? A inteligência do Espírito Santo em pensar, em agir, em se movimentar. Então, tudo isso precisa de inteligência. Por isso, nós podemos afirmar, né, com toda certeza que o Espírito Santo é uma pessoa. Inclusive, no final desse capítulo aqui, vai falar um pouco por que nós confundimos, às vezes até nós, né, ou por que surgiram muitas heresias dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim uma força. Por quê? Porque existem muitos símbolos na Bíblia referente ao Espírito Santo, que é um capítulo que nós vamos estudar na aula que vem, né, que fala que o Espírito Santo veio como fogo, como língua, como vento, como pomba, ou seja, ele tem muitos símbolos sobre o Espírito Santo. Então, algumas pessoas dá-se a entender ou se confundem muito dizendo que ele é uma força, que ele é um poder. O Testemunho de Jeová fala muito sobre isso, né, que ele é uma força ativa de Deus, é um poder e não uma pessoa. Então é importante você ter bem fixado isso quando alguém te perguntar, ou até para que você melhore o teu relacionamento com Deus ou com o Espírito Santo, entender que ele é, sim, uma pessoa, tá? E entender que ele veio, que ele teve alguns papéis diferentes, né? Então aqui no Velho Testamento, né? E no Novo Testamento, tá? No Velho Testamento ele apenas vinha sobre o ser humano para algumas operações específicas, algumas missões específicas. Por isso que a Bíblia diz aqui, geralmente, que ele repousou, ou ele capacitou, ou ele entrou, entendeu? O Espírito Santo vinha sobre as pessoas para uma tarefa específica. Não é muito falado sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Falado de algumas outras formas, mas se você ficasse só com o Velho Testamento, seria para nós ainda um mistério quem era o Espírito Santo, tá? Ou qual era o papel dele. E o Novo Testamento ele já veio diferente, não é mais repousar, tá? Agora ele veio para morar, né? E ele foi revelado por Jesus Cristo aqui para nós. Ele veio agora morar no ser humano. Então, algumas diferenças. Repousava e agora ele vem morar, e ele está conosco. A Bíblia diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, até a subida desde a subida de Jesus até a sua volta, né, nós estaremos ainda com a presença do Espírito Santo. E aqui, é claro, no Novo Testamento, ele foi revelado por quem? Por Jesus, né? Então, na aula passada, 2 semanas atrás, foi uma aula até bem bacana, porque nós estudamos aqui, né, sobre Jesus, o Espírito Santo em Jesus, né? O Espírito Santo em Jesus. Vou colocar aqui. Se ninguém entender, se quiser escrever, pode escrever. Eu gosto de fazer, tipo, mapas mentais, né? Você vai linkando, assim você vai entendendo melhor o assunto. Então, em Jesus nós entendemos que o Espírito Santo veio em Jesus, ou seja, Jesus era 100% homem, 100% Deus, porém ele deixou a sua glória no céu, e quem operava através de Jesus era o Espírito Santo.
Por isso que nós vimos na aula passada que o Espírito Santo agiu desde o seu nascimento, o seu batismo, poder para curar, poder para transformar, poder, enfim, para pregar, inclusive, né? Pregar com muita autoridade. Ou seja, o Espírito Santo em Jesus. E agora o Espírito Santo em nós, né? O Espírito Santo em nós. Ele veio, no caso, para morar e ele veio para nos capacitar, né? Aí a gente começou a falar aqui já qual é a ação dele no ser humano, né? Qual é a ação do Espírito Santo em nós. Foi aqui que nós paramos, tá? Na aula passada. Qual é o papel do Espírito Santo em nós? Eu quero que você volte um pouquinho na página 44. Página 44. Ficou claro esse resumo? Pessoa, Espírito Santo, né? Velho Testamento repousava, ele vinha para uma operação. Novo Testamento ele veio para morar. O Espírito Santo em Jesus foi ele que operou tudo em Jesus. O Espírito Santo em nós é ele que opera para a salvação do ser humano. E nós estávamos entendendo algumas questões, né? O que o Espírito Santo opera no ser humano. A gente falou sobre alguns e no final ali eu pulei alguns ali, até para a gente poder encerrar aquela aula, né? Mas nós tínhamos falado ali do Espírito Santo de salvação, que ele veio para fazer o chamado, né? Ele nos chama, ele nos dá a convicção, né? Página 43, que é a convicção do erro e a convicção do Espírito. Depois, ele nos convence, né? Do pecado e da incredulidade. E aqui é interessante que até acho interessante o que a revista disse aqui, que o pecado da incredulidade, descreve-se o pecado da incredulidade como único, porque nas palavras do erudito, onde esse permanece, todos os demais pecados surgem, e quando esse desaparece, todos os demais também desaparecem. Olha só, né? O pecado da incredulidade, tá? Grava essa palavra aí, incredulidade, tá? É o pecado, né? É o pecado, não é os pecados, é o pecado da incredulidade. Como a lição diz, quando você não crê, aí começa a vir todos os pecados. Porque o pecado vem da não crença, né? Se eu não creio, eu não vou agir conforme é me ordenado. Agora, se eu creio, se eu elimino, né, a questão da incredulidade, eu começo a obedecer. Por quê? Porque eu creio. Tá? Qual a diferença da incredulidade? É você crer, né? É você crer. E o que são crenças? Quem sabe me dizer aí? O que são crenças? Acreditar naquilo. Acreditar naquilo. Crenças são as nossas verdades mais profundas. Tá? Se você quiser anotar aí. Crenças são as nossas verdades mais profundas. É aquilo que está enraizado na nossa alma, no nosso espírito. É aquilo que nós acreditamos. E todas as nossas atitudes hoje é baseado nas nossas crenças, tá? Tudo. Qualquer atitude que você fizer no trabalho, no teu dia a dia, no casamento e tal, se você for estudar, parar para fazer várias perguntas, né, um processo de entendimento, você vai entender que é por quê? Porque é ser baseado nas crenças, né? Que a gente entra em vários conceitos aí, mas para não fugir aqui, são crenças, tá? E as crenças, elas vêm por dois motivos, elas vêm por repetição, e ela vem por emoção, tá? Tuas crenças, qualquer uma delas, ela vem por repetição ou por emoção. Por exemplo, repetição. Você desde criança, a teu pai e a tua mãe te ensinaram algo. Se era criança, não entendia muito bem, você pega aquilo como verdade. Então, de tanto ser repetido por pais, na escola, no seu dia a dia, você pega como verdade. Aquilo se transforma em uma crença absoluta, tá? É por isso que o Espírito Santo tem um papel fundamental aqui, tá? Parece que às vezes eu estou fugindo do assunto, mas é para você entender ainda mais. O papel do Espírito Santo aqui é fundamental. Por quê? Imagine que você tem uma crença muito forte. Eu vejo principalmente pessoas que nasceram na igreja católica. A crença deles é gigante. A maioria às vezes nem vai na igreja, nunca foram na igreja, mas porque os pais, né, foram, porque foi na catequese, porque foi no batismo, porque fez isso, porque fez aquilo, né? A crença deles é muito forte, ou seja, eles
aprenderam aquilo por repetição, 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 ou seja, está enraizado na alma deles aquilo, tá? Então, por isso que é o papel gigante do Espírito Santo aqui, em trabalhar no coração e remoldar aquelas crenças, né? Fazer ele entender algumas questões. E aqui por emoção, você também pode ter uma nova crença. Como assim, David? Um forte impacto emocional, tá? Por exemplo, aqui, às vezes alguém de um casamento que foi traído, né? A pessoa gostava muito, enfim, tinha um bom relacionamento, foi traído. Aquela emoção de ser traído pode criar nela uma crença ruim. A gente já ouviu várias vezes dentro dos treinamentos. Pode criar a crença dela que todo homem ou toda mulher é ruim. Então, para tirar aquilo da cabeça dela depois, ou que todo homem ou toda mulher trai. Então, para tirar da cabeça dela depois isso é complicado. Por quê? Porque veio através de um forte impacto emocional. Aqui são várias questões que entram, né? São várias questões que entram aqui dentro. Aí eu vejo que o Espírito Santo também usa isso aqui a nosso favor. Porque quando você vem para a igreja e quando você sente a presença do Espírito Santo, né, quando a pessoa vem, por exemplo, ela ouve a palavra, o Espírito Santo trabalha no intelecto e nas emoções. Não é só no intelecto, porque senão você não é convencido. Ele trabalha no intelecto, nas suas emoções e no seu espírito. E quando ele faz isso, que você recebe lá um forte impacto emocional, você começa a chorar, a palavra de Deus fala com você, enfim, aquilo começa a mudar em você uma crença. Aquilo começa a fortalecer em você o quê? Que você precisa acreditar. Você precisa crer em Cristo, porque Ele é a salvação. Aí sim, quando você constrói a crença, né, quando você crê em Jesus, né, a Bíblia diz que todo aquele que crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, ou seja, quando você tem essa questão da crença aqui, né, é fortalecida, aí que o pecado e a incredulidade some e você começa a viver uma vida com Cristo. Vocês entenderam o poder do pecado e da incredulidade? Porque se você não acredita, você não vai fazer, né? Quem aqui, por exemplo, faz alguma coisa que não acredita? Difícil. Só se é obrigado mesmo a fazer, né? Senão você não vai fazer algo que você não acredita. Então, a gente tem que olhar para o ser humano, para as pessoas e entender isso aqui. Isso aí, às vezes envolve também a questão de religiosidade, né? Às vezes a pessoa, ela está envolvida com o processo, ou seja, se envolve numa questão litúrgica, algo nesse sentido, né? No estar ali, na questão de presença, né? Bem. Mas de fato no seu coração ela não crê, né? Então ela pode às vezes estar envolvida, né? Desenvolvendo até algum papel, mas lá no seu íntimo não crê. Então isso também é danoso, né? Acaba sendo danoso para ela e também para a igreja, né? Porque com certeza, são crenças. Também é aquele que diz, não, eu creio em Jesus, mas não pratica, não se converte. Não, a criança. Jesus. Aí que acontece, aí vem outra coisa aqui, né? Porque você dizer que crê é fácil, né? É fácil. O que foi Tiago que disse lá em. Tiago, na sua carta, ele diz assim: olha, você crê em Deus, você faz muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Aí ele vai dizer de outra questão, ele vai dizer da crer é ter fé, né? Então ele vai dizer que a fé sem obras, ela é sem obras ela é morta, né? A fé sem obras é morta. Vem o que a irmã disse, né? Vem o que o Juliano também disse. A pessoa diz que crê, mas ela não tem uma fé que demonstre obras, boas obras, ela está dizendo que crê com a boca, mas com suas atitudes não, né? E é o que o Juliano falou também, às vezes você diz que crê e você confunde aqui, você quer apenas trabalhar, né? No caso, você quer viver só das obras, né? Você quer só trabalhar, estar na igreja 24 horas, enfim, foi o que você falou, né, Juliana? Tá na obra 24 horas trabalhando, mas não cuida de você mesmo. Né? Eu já vi vários casos aqui de, às vezes, enfim, obreiros, inclusive eu vou dizer de mim mesmo. Eu já tive um tempo aqui na igreja que você se envolve tanto com a obra, né? Eu fui coordenador de jovens, fui líder de jovens, um tempo fui líder e coordenador ao mesmo tempo, aí dava aula de teologia, aí fazia isso, fazia aquilo, ensaio, tinha que cuidar de X, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, ou seja, você estava tão envolvido na obra que você esquecia de Deus. Olha que complexo isso, né? E paradoxal. Mas você está trabalhando na obra, não quer dizer que você está com o dono da obra.
Aí você olha para a passagem lá de Marta e Maria. Marta está lá, Maria também, Jesus chega e Maria resolve ficar aos pés de Jesus naquele momento. E Marta fica brava, né? Porque Marta está trabalhando, está querendo agradar Jesus também é bom. Marta estava com um bom sentimento ali, estava com uma boa intenção. Eu quero agradar o mestre, quero preparar a melhor comida, eu quero que a casa esteja limpa, não quero que Jesus veja nenhuma sujeira aqui na casa. Imagina a minha esposa seria assim. Ó, Jesus está vindo aí, vamos ter que arrumar a casa, fazer uma faxinão. As mulheres geralmente é assim, né? Vamos ter que fazer um faxinão aqui na casa. Pelo menos naquele dia. Pelo menos naquele dia, a irmã diz ali, a Maria. Vamos porque Jesus está vindo aí. Então Marta tinha, eu não condeno Marta tinha um sentimento real, né? Só que naquele momento ela preferiu trabalhar na obra, né, do que estar com o dono da obra. Então essa é o que a gente tem que ter o cuidado, né? E vem o pecado da incredulidade. Às vezes você acredita tanto na obra que esquece de acreditar no dono da obra. Se envolve na igreja, enquanto instituição, né? Isso aí. Com os afazeres terrenos, com os afazeres do cotidiano, né? E não tem um contato real com o Senhor, né? É onde muito líder de jovens, principalmente líder de jovens, desiste. Porque, como você falou, o foco está só na obra. Na obra, é ensaio, é coreografia, é aquilo. Então ele está tão claro que é importante naquilo, isso, né? Não dizendo que não é importante. Está dizendo que o cara se envolve tanto, sim, né? E, então assim, ele acaba esquecendo. Então assim, trabalhar com jovem em oração e... É um desafio, né, Sérgio? Nós sabemos também que é um desafio trabalhar com jovem. Hoje eu vejo assim, jovem é complicado. Não que eu tô velho, né? Mas já fui bem danado já. Então assim, aí onde muitos líderes acabam desistindo, às vezes choram por causa de outro jovem que faz aquilo, fez isso, aí fala, eu tentei fazer isso, mas vocês não ajudam. Mas aí você tem que ver onde é que você está errando. Tem o Lucas, que também é líder de jovens, né, Lucas? Exaustivo, né? Cansativo. Até esses dias nós conversamos sobre isso, né? Às vezes a gente está ali tão envolvido que... Mas não é só de jovens, acho que é todo departamento. Todo departamento. Tem que estar sempre ligado com Deus, para Ele te dar o direcionamento, né? E para você cuidar de todas as outras áreas, tá? Mas vamos lá, senão a gente vai ficando aqui. Então, cada incredulidade, né? O Espírito Santo também fala ao nosso coração sobre a justiça de Cristo, né? Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus Cristo foi crucificado pelo malfeitor e impostor. Mas depois do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo e a realização do milagre em seu nome, convenceram milhares de judeus de que não somente ele era justo, mas também a fonte única e o caminho da justiça. Então, ou seja, Jesus Cristo é a justiça e que fez-se justiça por cada um de nós. Tá? Olha que doido isso, né? Por mais pecador que você é, diante de Jesus, ele te olha como justo. Né? Deus olha para você como justo. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado, ele nos torna limpos e justificados diante de Jesus. Tá? Essa é a grandiosidade da obra que ele fez por nós. O juízo de Satanás, né? No 4.2.3, Satanás tem sido julgado no sentido de que perdeu a grande causa, de modo que já não tem mais direito de reter os homens como escravo. Então, antigamente, antes de Jesus morrer, o diabo ainda tinha mais autoridade, né? Porque não tinha alguém que houvesse morrido ainda pelos pecados da humanidade. A partir do momento que Jesus morreu, lá em Colossenses, a Bíblia diz assim, que ele cravou a cédula de condenação que havia contra nós. Ele cravou na cruz. Então, toda a condenação que havia sobre nós, ele cravou na cruz. Né? E mesmo assim, todos os dias, se você lê em Apocalipse, todos os dias o diabo vai na presença de Deus para acusar você. Sabia disso? Está lá em Apocalipse dizendo que ele está lá diante do trono de Deus, sempre acusando os seus servos. Né? Mas, como nós já somos justificados, né? E o diabo já sabe do juízo dele, então aqui quebra o mito de muita gente, né? Achando que quem for para o inferno, quem está lá no inferno, está lá o diabo, né? Com os espetinhos lá, espetando o pessoal lá, está o diabo, está os demônios, estão lá reinando, e estão lá fazendo festa. Não, irmão. O inferno, a Bíblia diz que foi feito para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano.
Nós vamos lá, porque nós vamos não, Deus me livre, né? Tá repreendido. Sai daqui, né? Mas você, eu, a gente só vai para lá se a gente quiser. Por quê? Porque o inferno não foi feito para nós. A Bíblia é bem clara, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, né? Os seus demônios, tá? Então, ou seja, eles vão pagar o preço, eles vão estar lá em sofrimento também, eles não vão estar lá te condenando, te atormentando, igual tem alguns, às vezes, que tem sonhos por aí também. Eu acredito nesses sonhos aí, revelação do inferno, revelação disso, revelação daquilo, porque vai contra a palavra. Se fosse a favor ainda, mas a palavra não diz nada disso, né? Então, ou seja, ele também nos convence que o diabo já está condenado. E pelo diabo já estar condenado, e ele sabe disso, ele vai querer levar o máximo de pessoas com ele, né? Vai querer atormentar o plano de Deus, né, o ser humano, para levar o máximo de pessoas que está com ele, para levar com ele, tá? Então, arrependimento, né? Nós falamos um pouco disso aqui na aula passada também, o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento, ou seja, a mudança, né? Como a gente chama, metanoia, uma palavra muito conhecida, né? A mudança de mente é um giro aí de 360, você está indo para um lado, daqui a pouco você vai para o outro, esse é o arrependimento verdadeiro, né? E na página 46 vai falar sobre a regeneração, que é nada mais nada menos do que o nascer de novo. A regeneração significa literalmente nascer de novo, ou renascer. Ela marca o meio e o momento de entrarmos em união com Cristo. Trata-se de uma mudança instantânea, quando passamos da morte espiritual para a vida espiritual, numa ressurreição espiritual. É o acontecimento único do início da vida cristã, paralelo ao nascimento físico, tá? Essa segunda parte eu penso que é interessante. A regeneração difere da conversão, a qual se acha ligada ao destacar do ato de Deus dando uma vida nova. A conversão é o ato humano de voltar-se do pecado para a justiça e acompanha a regeneração, tá? Ou seja, a conversão é a parte do ser humano, né? Nós somos convencidos pelo Espírito Santo e se voltamos para Deus, nos convertemos. Nesse momento, quem opera em nós a regeneração e o novo nascimento é o Espírito de Deus, é Deus, tá? Que às vezes você lendo aqui rapidamente, a gente olhando ali por etapas, tu vai pensar assim, mas como que a gente vai fazer para nascer de novo? O que eu tenho que fazer para fazer isso? Não, a partir do momento que você se converte, a tua alma, né, você vira a tua alma para Deus. E nesse mesmo momento, Deus trabalha na sua alma, que é o novo nascimento. Ou seja, morre o velho homem, né, e nasce um novo homem. Ou seja, um homem que abriu o entendimento para as coisas espirituais. Por isso que Nicodemos, lá em João 3, né? João 3, Nicodemos lá, que era um entendido, era o cara que sabia da lei, e vai perguntar para Jesus, né? E Jesus diz, olha, Nicodemos, é preciso que você nasça de novo para entrar no reino dos céus. E ele não sabia, mas como isso? Tá? E aqui me traz uma luz, porque enquanto você não é nascido de novo, você não entende das coisas espirituais. A Bíblia vai dizer muito claro isso. Quem não é espiritual não entende das coisas espirituais. Quem não discerne, né, das coisas espirituais. Tá? Por quê? Porque o homem está lá, ele está morto para as coisas de Deus. É por isso que se diz que é novo nascimento. Porque você aqui você está morto, né? É o velho homem, a gente está aqui longe de Deus. Então, a partir do momento que você é convencido por Deus, aí nasce aqui, vamos colocar um homenzinho aqui, ó, nasceu. Aí nasceu o homem espiritual aqui, né? Ou seja, aqui é o homem carnal, aqui é o homem espiritual. Nasceu em você o entendimento para as coisas de Deus. Vai ficar mais claro para você entender das coisas de Deus. Então, quem opera isso aqui é Deus, é o Espírito Santo, não é nós, né? Agora eu vou nascer de novo. Vem lá e você vai querer nascer. Não tem como. Aí Nicodemos perguntou a Jesus, mas como que eu faço? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não tem como fazer isso. Aí Jesus explica para ele, né? Várias questões lá. Aí que vai chegar no versículo lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava ensinando a fórmula, olha, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? E você nasce de novo. Tá? É um novo nascimento, ou seja, é a regeneração. Morreu o velho homem, começa a nascer. É aqui que entra o batismo, né? O batismo, irmãos, ele é apenas um símbolo.
Tá? Ele é um símbolo do quê? Do sepultamento do velho homem e do renascimento do novo homem. Isso? Por isso que ele é um ato público, é para mostrar, né, para as pessoas, olha, morreu o velho David e nasceu um novo David. Tá? Mas o ato em si, ele não é um ato místico. Ou seja, você se jogou na água, morreu o velho homem, agora nasceu um novo homem. Né? Teve teu irmão uma vez que o testemunho disse que ele era muito briguento, né? Ele disse que quando ele foi se batizar, ele deixou a mão para fora, assim. Ele disse que a mão dele era meio brava, né? Meio da briga. Que a mão dele não tinha entrado na água, não tinha sido batizado. Por isso que diz que tem que batizar o corpo inteiro, né? Batiza de novo. Batiza de novo. É uma brincadeira. Mas, ou seja, é um ato simbólico, né? Quando você se batiza, está mostrando para a igreja, para o corpo de Cristo, que morreu aquele velho homem e nasceu um novo homem, tá? Regeneração. O 4.5 é a habitação, ou seja, como nós falamos aqui no começo, agora o Espírito Santo ele vem habitar em nós, tá? A habitação interior significa que Deus está presente de uma maneira nova, mantendo uma relação pessoal com o indivíduo. Essa união com Deus é chamada habitação, morada. É produzida realmente pela presença da Trindade completa. Considerando que o ministério especial do Espírito Santo é o de habitar no coração dos homens, a experiência é geralmente conhecida como morada do Espírito Santo. Então, a partir desse momento, né, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já mora dentro de você. Diferente do batismo, né, que é outra coisa. Na aula que vem, Otávio, nós vamos falar sobre isso, né? Falou lá sobre o batismo, naquela outra aula, enfim. Na aula que vem nós vamos falar sobre isso. Então, já vou deixar aqui a dica, né? Não falte na aula que vem. Nós vamos falar sobre o que é batismo no Espírito Santo, tá? E aqui, quase terminando, o 4.6 é a segurança. E aqui eu quero uma atenção especial. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui de vocês, hoje, nesse momento, quem aqui de vocês tem a certeza da salvação? Levanta a mão. Quem? Metade da sala, menos da metade. A outra metade que não levantou a mão. Irmão Ademir? Ademar. Irmão Ademar, por que seu irmão levantou a mão? Não, eu levantei depois. Ah, o senhor levantou? Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouco. Sérgio, bom, o Sérgio não levantou que eu vi, hein? Ele não levantou que eu vi. Sérgio, por que tu não levantou a mão? Eu estava distraído. Eu acho que Qual que é a tua opinião? a gente vive num mundo de pecados. Ninguém está livre de falhar numa hora e não dá tempo de voltar atrás. Né? Por mais que eu diga, hoje eu sou salvo, agora, nesse momento, né? Digamos que eu não esteja em pecado, ou sei lá, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer lá fora, ou em casa, ou em casa. Então, a morte não escolhe a hora, né? E se você não estiver preparado na hora... Boa colocação. Otávio? Tá bom? É isso aí que eu disse, né? Tipo, agora, que nem falou, tem a certeza, mas daqui 2 minutos não pode ter certeza. Mas Por aí, falta de vigilância. Tá, mas tu entendeu a pergunta que eu fiz? Sim. Nesse momento, agora. Esquece o minuto, daqui 1 minuto, daqui 2 minutos. Agora, nesse momento, tu pode dizer que tu tem certeza da salvação, né? Eu acho que é meio difícil. Não, é porque, tipo, agora vai... Hoje Agora é agora. Eu, pra mim, hoje, durante o meu dia, de repente, pra mim, o que eu pensei, o que eu fiz, não foi, pra mim, tipo, um pecado, mas pra Deus, quem sabe, foi algo que Ele nos agradou, né? Então, eu tenho certeza, tipo, eu vou ter, eu tô salvo porque hoje eu não fiz um pecado, mas pra mim não era pecado, mas será que pra Deus não é? Então, acho que a todo momento tu tem que estar pedindo misericórdia, né? Sim. Porque tu pode pecar em pensamento, pode pecar em atitudes, em olhares, tudo, né? Não tá Mais alguém que colocar ali? Obrigado, Otávio. Eu creio que a gente precisa esclarecer algumas coisas nesse sentido. Para nós também termos conforto no coração que existe diferença entre você pecar, porque a palavra diz que todos somos pecadores, e diante de Deus existe alguém que nos justifica, que é Cristo. E nós vivermos no pecado. Então, quer dizer, claro, todos nós estamos suscetíveis agora a pecar, mas é para isso que Cristo morreu, para nos justificar. Então, viver, às vezes, você
como falamos, nós somos imperfeitos e vamos pecar, né? Mas Cristo está para nos justificar, então nós temos que crer e saber que nós somos salvos pela nossa crença no Senhor. Só o fato de nós nos colocarmos, né, e pensarmos, meu Deus, né, de termos esse temor, já comprova que a gente está, né, buscando ao Senhor. É diferente de quando você vive deliberadamente no pecado, né? Quando não há arrependimento, quando você está cauterizado. Então essa é uma diferença. Então eu creio que isso tem que ter no nosso coração, né? Não é porque daqui a pouco eu xinguei alguém que eu perdi minha salvação, né? Eu xinguei o cara aqui, bati o carro, morri e daí fui para o inferno. Não é assim, né? Então Tô dando resposta já, Juliano. Tô dando minha resposta já. Queria fazer eles pensar um pouco mais. Não, obrigado, Juliano. Obrigado, ótimo. Obrigado. Então, assim, só um minutinho. Quer complementar? Eu acredito que também que a salvação não depende de nós, né? É salvo pela misericórdia de Deus. Né? Então, então a gente acha que é salvo, né? Mas daí vai saber. Sim. Tu falou depois, mas nesse momento, esse segundo aqui agora, Nesse momento, tu tem certeza ou não? Eu acho que sim. Acho ou tem certeza? Tem Show. certeza. Jesus já... Pessoal, aqui não tem certo e errado. Acho que é Fazendo uma assim, ó. reflexão junto, tá? Eu quero. Com certeza. Sérgio é mais amigo, não vai me pegar no final, Sérgio. É sério. A gente quer, né? Agora você. Mas é que nem eu digo, é a misericórdia de Deus, né? Graças a Deus. nós temos que dizer que nós temos certeza. Agora, se Cristo tem certeza da salvação, É outra coisa, né? Aí eu vou descobrir depois, puxa, eu tinha certeza, velho. Sérgio, vou fazer contigo que, né, se tu ficar bravo comigo, depois tu pega essa aí. Tá, mas vamos dizer que tu não crê. Vamos dizer que agora nesse momento tu não crê, tá? Que você é salvo, que você tá na dúvida, enfim, tá? Mas você acredita no sangue de Jesus? Acredita que ele morreu pelos nossos pecados? Então você acredita que tudo que você pecou hoje, ele é capaz e já te perdoou? Ele já pode. Então se você crê que ele te perdoou, você também não crê que você é salvo? É isso que eu digo, eu creio que sim, né? Porque a gente batalha para isso, né? A gente vive no mundo de pecado e tentação, a gente luta todos os dias contra o pecado, né? E como o Davi falou, a gente às vezes peca sem saber. Mas a minha intenção é de não pecar e de buscar a salvação. Show. Mas depende de Deus, né? Não é depender de mim. A gente é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Isso aí. É Irmãos, o que eu queria chegar, fazer essa reflexão mesmo pra gente, o que eu queria chegar aqui, que é no tema que nós vamos falar aqui agora, tá? Que é a segurança. Então o Espírito Santo traz para nós segurança. Eu quero que você abra lá em Romanos 8:16. Quem abriu, pode ler para nós. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode continuar lendo, 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Show. Agora, deixa eu ver aqui. Tá, no próprio 16 mesmo. Lembra na primeira aula que nós aprendemos? O próprio Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula. E testemunha ao nosso Espírito. Letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, aqui a nossa segurança de salvação. Tá? Mas vamos deixar mais claro esse sentido aqui. Se nós cremos, né? Deixa eu colocar aqui, foi a reflexão ali que eu fiz com o Sérgio. Claro, a reflexão que ele fez, que os outros fizeram, está correto. Nós somos suscetíveis a erros, né? Amanhã, depois, nós estamos suscetíveis a errar, a pecar. Nós estamos vivendo num mundo de pecado. Mas a pergunta foi, nesse momento, né? Agora, por quê? Porque se você crê, que é o que eu estava falando aí antes, tá? Aí que vem a questão aqui. Se você crê, né? Não estou dizendo que quem não levantou a mão não crê, talvez tinha essa dúvida, esse receio. Não é essa questão. Estou dizendo assim, quando você crê, né, que Jesus morreu por você na cruz, que Ele perdoa os seus pecados e as suas falhas, até esse momento aqui, eu sei que eu errei, eu sei que eu falei. Quem aqui pecou ainda? Deixa eu ver. Quem aqui? Nós. Tem alguns que levantaram a mão, cuidado que Jesus vai levar. Quem não pecou, Jesus vai levar hoje, né? Brincadeira.
Todos nós pecamos, ou seja, o que é pecado? É errar o alvo, é a nossa natureza humana, né? Palavra, ação, pensamento, enfim, tantas coisas que a gente erra no dia a dia. A gente é falho, a gente é pecador. Agora, primeira coisa, se nós cremos que Jesus, ele já pagou esse preço e nos perdoa. Aí vem a diferença também, que o Juliano estava começando a comentar ali, tá? Pecar, né, é diferente de viver no pecado, né? Pecando. Pecar é um ato involuntário, é a nossa natureza humana. Tá no dia a dia lá, pá, falei o cara lá, xinguei o cara lá não devia. Ah, o cara me fechou no trânsito, dei um xingão no cara lá. Ah, o cara fez isso lá, fiz alguma coisa, briguei com a mulher, vim brigado com a mulher, enfim. Ou seja, você pecou, tá? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo aqui, ó, ele já te convence. Quem é cristão mesmo, fez qualquer coisa errada, tu já vai bater, né? Que um minuto depois, Jesus me perdoa. Fiz errado. Ou seja, tu tá crendo no sangue de Jesus, né? Jesus já te perdoou, tá? Aqui, pecar. Pecando é outra coisa. Aí você está vivendo numa vida de pecado de forma consciente, né? E sem arrependimento, né? Consciente e sem arrependimento. Não vou escrever arrependimento, é muito longo. Conscientes e sem arrependimento. Ou seja, o cara às vezes está na igreja, mas sabe que está pecando, sabe que está adulterando, entendeu? E não está nem aí. Esse negócio não vai acontecer nada, entendeu? O cara está vivendo no pecado, aí é diferente. Aí se ele dizer que tem certeza da salvação, daí ele está mentindo para ele mesmo, né? É diferente. Então nós que somos cristãos, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas você está pecando de forma porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Nós estamos suscetíveis a erros a todo momento, tá? Outra questão, por que é tão importante a questão da segurança para nós? Tanto que um dos símbolos do Espírito Santo é o quê? O selo. Né? A gente vai estudar na aula que vem sobre os símbolos, tá? Mas o selo era colocado lá em Éfeso como uma propriedade, uma carga de madeira lá, enfim, alguém vinha, comprava aquela carga e ia embora, e depois alguém era mandado para pegar aquela mercadoria. Aquela mercadoria tinha um selo. Então sabia que esse selo era daquele proprietário, ou seja, era um sentido de segurança. E a Bíblia diz que ele nos deu o Espírito Santo como um selo. Quando você aceita Jesus, você já vai selado. Imagine agora na sua cabeça um carimbo, assim, ó. Esse aqui é de Cristo, esse aqui é de Cristo, esse aqui é de Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, ele só vai pegar quem está carimbado, né? Só quem está com o selo lá de pertencente a Cristo que vai subir. Ou seja, isso nos dá a segurança e a certeza da salvação. Aqui vem um outro mito não, uma verdade que nós ouvimos muito na igreja e tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? A gente fica muito com medo, né? Tipo, qualquer coisinha não vou pro céu mais, qualquer coisinha já era. Não é assim. É bom isso no sentido de, assim, de você ser mais vigilante. Mas é ruim porque a sua alma vai ficar sempre angustiada, né? Antigamente, até se tomasse banho, na hora que Jesus estivesse voltando, tu não ia subir, porque estava sem roupa, né? Dormir sem roupa também não dava, porque Jesus ia voltar, você ia para o céu. Entende? Tem vários conceitos que a gente aprende desde criança, né? E a gente vai ficando aquele medo, aquele receio, e a nossa alma vai ficando angustiada. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual é o maior medo e o maior anseio da humanidade? Qual é o maior medo da humanidade? O que tem após a morte? Né? Eu vou morrer, o que tem? Então o que acontece? Qual que é a nossa diferença? É que nós temos uma segurança. Porque se a gente não tiver isso aqui, não vale a pena ser cristão. Porque senão tu vai ficar sempre com medo, sempre apavorado, entendeu? Quando você tem segurança, você sabe, eu vou morrer, mas quando eu morrer eu vou pro céu. Aí isso aqui te dá a garantia, tipo, eu vou passar por esse sofrimento, vou passar por essa dificuldade, eu sei que não está fácil a minha vida aqui, eu vou lutar, vou trabalhar para que melhore, mas se não melhorar, eu sei que tem uma garantia, eu sei que eu vou pro céu, eu sei que quando eu morrer, a partir dessa terra eu vou pro céu. Tu vai dormir mais tranquilo, tu vai ter mais paz no seu coração. Que a partir do momento que você não tem segurança, você dorme meio apavorado, né? Será que se eu dormir tiver um sonho lá, que eu estou fazendo alguma coisa errada, será que Deus não vai gostar? Não vou para o inferno? Não, tem que ter a vigilância? Tem, né?
mas você tem que ter a certeza que Jesus ele já morreu pelos nossos pecados, ele já pagou pelos nossos erros, nossas falhas. O que você cometeu já, o que você está cometendo, o que você ainda vai cometer de pecado, ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. E eu até uso uma frase quando eu vou pregar, isso aqui é interessante, que Deus, ele sempre vai te perdoar. Deus, ele, a não ser numa questão ali, né, que a gente vai falar depois, mas Deus, ele sempre vai te perdoar. O problema, tá, que a gente confunde muito, não é o perdão. O problema é a comunhão. Ou seja, tem a ver, mas é outro sentido aqui, Juliano. Ou seja, toda vez que nós erramos, nós pecamos, ele vai nos perdoar. Agora, toda vez que nós erramos e falhamos, afeta a nossa comunhão. Por que Davi lá, quando adulterou, quando, enfim, aconteceu tudo que é coisa lá, ele se ajoelhou, pediu perdão e o profeta disse, não, você já está perdoado, né? Deus já te perdoou. Ele não estava preocupado, porque ele sabia que Deus ele perdoava. O que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com a comunhão. Tanto que aqui que ele escreve os salmos dele, o que diz nos salmos lá? Tire tudo de mim, mas não retires o teu Espírito Santo de mim. Ou seja, eu não quero perder a comunhão contigo. Né? Então toda vez que nós erramos, não é questão de perdão. Se não é contra o Espírito Santo, se não, algumas questões que nós vamos ver lá, ele vai nos perdoar. Entende? Ele já nos perdoa, inclusive. Não é essa a questão. A questão é que cada vez que nós erramos, cada vez que nós pecamos, claro que de forma mais deliberada, né? Ou seja, caímos no mesmo erro, né? Que é o mesmo erro. Ou seja, você é fraco numa área, e você vai lá, pede perdão, depois cai de novo, pede perdão, cai de novo, pede perdão. Ele vai te perdoar 1000 vezes se for preciso. Só que cada vez que você dá ouvidos ao pecado, né, a gente afeta a nossa comunhão com ele. E a comunhão no sentido aqui de ter mais o Espírito Santo, ouvir mais a sua voz, nesse sentido, né? Não de salvação, tá? Não é questão de salvação, aqui é questão de comunhão mesmo. Quer complementar, Juliano? Você falar? Tá muito bem explicado. A comunhão com o Pai é quase como comunhão com um amigo. Se a gente tem aquele grande amigo, se a gente errou com ele ou ele fez algo de ruim para nós, a gente perdoa, mas a comunhão não é mais a mesma. Cara, falou muito bem. Falou muito bem a tua colocação. Se nós temos que o Espírito Santo é o nosso amigo, é uma pessoa, não é? E a Bíblia diz que para nós não entristecermos o Espírito Santo. Ou seja, cada vez que nós erramos e pecamos de forma deliberada, né, a gente está magoando o nosso amigo. Então vai afetando a nossa comunhão com ele. Vamos falar. O exemplo da Bíblia é quando o povo de Moisés fez o bezerro de ouro, né? Deus disse para Moisés que mandaria um anjo, mas ele não acompanharia mais eles, né? É. Então Deus tirou a presença deles no meio do presença povo. dele. Até mandaria um anjo, perdoou o povo, mas não estaria mais junto. Ou seja, a promessa continuava, estava ali, mas a comunhão foi afetada. Né? Então o que a gente precisa cuidar é para ter comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais nós se dedicarmos a Ele, mais comunhão nós teremos com o Espírito Santo. Por isso eu quero que você saia daqui hoje, né, nesta noite, com a certeza da sua salvação. 1 João 3,24, ó. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3,24, tá? Então saia daqui hoje com a certeza. Se partir hoje, você está salvo, você é salvo. Isso vai te dar mais tranquilidade, vai te dar mais paz no Espírito, mais harmonia, né? E mais confiança em Cristo, tá? Amém? E eu acho interessante que isso também vai muito, quando Paulo vai defender a fé, né? E quando ele vai falar, não lembro se é em Cartas Romanos, se não me engano, né? Que ele vai falar sobre essa questão do pecado, né? Ah, então porque nós somos salvos pela graça, então nós vamos pecar mais, para ser mais, ter mais graça? Óbvio que não, né? Então ele está justamente falando sobre essa questão, que não é que nós jamais devemos buscar o pecado, quer dizer, quando nós estamos num processo de, porque salvação é instantânea, mas santificação é progressiva. Então, quer dizer, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita em nós, a nossa vontade é sempre de se santificar mais, né? De buscar mais a Deus. Né? Então isso já testifica em nós que nós estamos em comunhão, que nós estamos buscando, embora erramos, embora pecamos, né? Embora façamos coisas erradas, né? Pela nossa natureza, mas nós temos o desejo de não fazer. Né? Até o próprio Paulo vai dizer em algum momento ali que muitas vezes o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo.
né? A natureza, né? A luta, né? Contra a sua natureza pecaminosa, tá? Que é o outro processo aqui, ó, na página 48, né? A santificação. Ou seja, o Espírito Santo tem todo esse processo de salvação, nos sela e depois ele vai nos santificando, né? Eu penso que eu expliquei isso aqui também na aula passada. Santificação em 2 aspectos. Primeiro, quando você aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, você já é santo. No sentido da palavra, separado. Você já está sendo separado por Ele. Você já é santo diante de Deus. Aí tem o processo de santificação progressiva que o Juliano falou. Ou seja, aquela melhoria contínua. Todo dia o Espírito Santo está te trabalhando, melhorando, para que você não erre mais naquele pecado, não caia mais no mesmo erro, né? Você possa viver uma vida santa. Que a Bíblia diz que Ele é santo, né? E assim como Ele é, nós o veremos. Ou seja, nós precisamos estar em santidade para também vermos a Deus. E por último aqui o revestimento de poder. Ou seja, o Espírito Santo faz tudo isso em nós, todo esse processo em nós, e depois Ele nos capacita, nos enche de poder, nos enche de glória. Esse processo, até a santificação, tem casos que é meio demorado, não é que demorado, ele é um pouco mais lento. Tem pessoas que às vezes a pessoa aceitou Jesus, eu já vi casos assim, já presenciei, a pessoa aceitou Jesus e já foi batizado com o Espírito Santo no mesmo dia, né? já foi revestido de poder lá no mesmo dia. Já vi casos também, inclusive o pastor Valmor que passou aqui, ele contava muito, né? Que ele já era, se não me engano, já era obreiro, né? Na igreja, ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. No momento ele buscou e teve o revestimento de poder. Então não tem uma teoria, né, nessa questão do revestimento de poder, se é logo, se é depois, se é antes, como que é isso, não tem. A única coisa que a Bíblia diz é para a gente pedir. A Bíblia diz assim, ó, se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, ou seja, nosso papel é pedir. A Bíblia diz, quem pede, uma hora a porta se abre. Então, tem gente aqui que às vezes é batizado, gente que não é. Mas o importante é que você está sempre buscando e sempre pedindo esse revestimento de poder e esse revestimento de autoridade, tá? Nós passamos um pouco mais de tempo aqui porque na parte capítulo 3 agora nós vamos falar também sobre isso. E a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Para ganhar tempo e para crescer um pouco mais o conhecimento de vocês. Mas enfim, chegamos aqui agora na página 53, todos ali? Então assim, ó, página 53, tá? Sendo assim, podemos destacar a obra do Espírito Santo da seguinte maneira, em relação ao universo mental, no tocante à sua criação. O Espírito Santo é visto como agente ativo da criação, como Deus Criador. Na realidade, cada pessoa da divindade é apresentada como tendo criado todas as coisas. Tá? Então ele vai reforçar aqui um pouco mais, que a gente já falou também, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos estavam desde a criação, né? Todos participaram da criação, todos participaram do movimento e da criação da natureza. Não foi só Deus, né? Não foi só Deus, foi Deus, foi Filho. João diz que o Verbo se fez carne, o Verbo já estava com Deus e ele era Deus, ou seja, Jesus já estava lá na criação também, tá? B ali, no tocante à sua restauração e preservação. A presente ordem de desenvolvimento na natureza e no homem, a partir de um estado caótico e subdesenvolvido, a sua manutenção é efetuada através da agência do Espírito Santo. Alguém lê para mim esse Dr. Daniel escreve. Quem pode ler essa partezinha aí? Quem pode ler para nós, Sérgio? Dr. Daniel escreve. O Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos as leis da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e operação do Espírito de Deus. As forças mecânicas, a ação química, a vida orgânica nas plantas e nos animais, a energia relativa à ação nervosa, a inteligência e a conduta moral são apenas evidências da imanência de Deus, da qual o Espírito Santo é agente. Ou seja, foram parte da criação e também hoje fazem parte da manutenção
de todo o universo. Por isso que a Bíblia diz que a natureza, o universo, enfim, declaram a glória de Deus. Se você olha, né, para a natureza, se você olha para tudo que foi criado, é impossível você não ver a presença de Deus, né? A gente consegue ver Deus em tudo que foi criado. Por quê? Porque Deus está presente também em todas as coisas, Deus está cuidando, né? A Bíblia diz que Deus está cuidando de tudo. Quando Deus fala lá sobre... Jesus fala lá no Novo Testamento, né? Que Jesus cuida lá dos passarinhos, andorinhas? Não, andorinhas é o nome dos passarinhos lá. Os pardais, né? Ou seja, Deus cuida deles assim como cuida de nós. Nós somos muito mais importantes ainda, né? A Bíblia diz. Então Deus com certeza cuidaria de nós também, assim como cuida da natureza, tá? E agora a ação do Espírito Santo em relação aos homens. Primeiro, o homem não regenerado, né? Então primeiro lá, letra A, o Espírito Santo luta com o homem, tá? Quem pode ler ali para nós? Pode ser... Fugiu seu nome, irmão. Felipe. Felipe? Isso. Lê para nós ali essa primeira parte. O Espírito Santo luta com o homem, procurando refreá-lo, para que não prossiga em um caminho de insubordinação e impiedade. Essa luta é travada no ambiente externo através de instrumentalidades humanas, tais como Enoque, Noé e todos os crentes. Disse-lhe Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A função da luz é refrear ou segurar as trevas, e a do sal é preservar da corrupção. Assim também o Espírito Santo, por meio da igreja e dos crentes individualmente, mediante sua influência, exemplo e testemunho, luta com os homens contra careiras de pecado e iniquidade. Gênesis 6:3. Uma das vontades de Deus... Até uma vez eu preguei sobre as 5 vontades de Deus, dá um bom tema. Uma das vontades de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. Todos venham a ser salvos. Essa era a vontade de Deus, né? Não é a vontade absoluta, que se fosse a vontade absoluta ele cumpriria. Mas é a vontade de Deus que todos viessem à salvação. Por isso que o Espírito de Deus vai lutar com o homem de todas as maneiras. Vai mostrar a glória de Deus através da natureza, vai mostrar a glória de Deus através de você, né? Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. A luz, ele dissipa as trevas, né? A luz faz você dissipar aquilo que é escuridão ao seu redor. Então, quando você é luz, você está demonstrando também a glória de Cristo. Quando você é sal, você está falando da preservação da corrupção, você é alguém íntegro. Quando as pessoas olham para você e conseguem ver essas características, elas conseguem ver Deus também na sua vida. Por isso que hoje, inclusive hoje, mais do que nunca, principalmente no Brasil, como é importante o testemunho. O testemunho é muito mais importante do que o que você fala. É igual com uma criança. Eu tenho uma filha agora de 1 ano e meio. E o que você fala não vai ter tanta importância, não é tanta importância, mas não é tão forte como aquilo que você faz, né? Um pai vai dizer para uma criança, não faça isso, mas a criança vê o pai fazendo. O que a criança vai fazer? Vai fazer igual. Ah, pai, mas você está fazendo igual. Então, ou seja, nós como cristãos precisamos mais do que nunca dar testemunho de cristão. Ser o mais correto possível, dar o nosso bom testemunho em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas que não vão querer te ouvir. Mas elas olhando você lá, como você trabalha no teu dia a dia, a forma que você se porta, a forma que você fala, a forma que você dirige o teu casamento, né? A forma que você lidera lá uma equipe, a forma que você cuida das tuas finanças, enfim, das tuas emoções. Vai ver, não, esse cara aí é diferente, esse camarada é diferente, eu quero que ele tem, essa paz que ele tem. Então, como é importante, e o Espírito Santo usa você para ganhar mais pessoas, para ganhar mais almas. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito luta com o homem, tá? O segundo ali, ele testifica. Quem pode ler ali? O Eliezer, pode ser, Eliezer? Página 55. O Espírito Santo testifica aos não salvos por meio da verdade concernente a Jesus Cristo. Esta ação do Espírito Santo leva o homem não regenerado
não somente a conhecer as obras de Cristo, como também reconhecê-lo como divino. Isso aí, o que a gente estava falando também bastante aqui, né? O papel do Espírito Santo de testificar a respeito de Cristo, de tudo que Ele fez, né? A gente falou na aula passada que Ele veio para falar sobre Jesus e não sobre Ele mesmo. Ele veio para testificar aquilo que Jesus já fez por nós. Eu só queria... Desculpa. Pode falar. Eu estava procurando aqui, não consegui abrir a tempo, né, mas quando falou sobre a questão de dar o exemplo, né, de exemplo, eu falou esses dias forte no meu coração sobre isso, né? Lá em João, capítulo 13, quando vai falar, quando nós fala da Santa Ceia, né? E a palavra vai dizer que depois que cearam e tal, Jesus levanta, se cinge e vai lavar os pés dos discípulos, né? E aí, isso é muito forte, porque se a gente olhar com cuidado, né, a preocupação de Jesus também dessa condição. Ele diz assim, lendo ali, só vou ler rapidinho, versículo 12 do 13. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sabe? Então isso é um ensinamento de Cristo para nós, e isso fala muito forte no nosso coração, que nós devemos fazer, dar testemunho, né, com as nossas atitudes. Não basta às vezes a gente falar qualquer um fala, né? Como aqueles que falam, tentaram persuadir os demônios, né? Eu faço em nome do Jesus que Paulo prega, e levaram o cacete, né? Então, palavras é fácil, mas compromisso tem com quem tem vida, realmente, com o Senhor, né? Que tem atitude. Então, eu achei pertinente essa leitura, porque é algo do Senhor para nós. Assim. Com certeza, o exemplo, né? Jesus fez isso por nós, né? Deu o exemplo em tudo. Então, nós temos que refletir o caráter de Cristo. Não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos, né, agir melhor. Por isso que os frutos, na aula que vem nós vamos estudar sobre isso, os frutos do Espírito Santo é importantíssimo. Um dos frutos do Espírito Santo é a temperança. Ter controle próprio sobre você mesmo, né? Ser um momento de raiva, de nervoso, respirar um segundinho, né? E dar o retorno correto, porque senão a gente vai para a velha natureza, quer atacar, ou com palavras, ou às vezes até com força física, enfim, perdemos o que? O testemunho. Então, tudo está